Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim conversar com vocês sobre o quarteto Smite-Smith de Julia Quinn. Eu amo romances de época, eu passei uma fase da minha adolescência que eu lia muito romance de época e na fase adulta também. E Julia Quinn é uma das minhas queridinhas de romance de época. Eu comecei na autora com a série dos Bridgertons, que é uma série que eu amo. Se você acompanhou o blog nas antigas, na época que eu postava resenhas no blog, você provavelmente lembra que eu sempre li esses livros assim que eles eram lançados no Brasil. Eu lia e fazia resenhas lá no blog pra vocês. Aqui no canal eu não tenho mencionado tanto assim ultimamente a respeito de romances de época, porque ultimamente eu não tenho lido muitos. Mas vira e mexe tem alguma coisa, e em fevereiro eu fiquei com muita vontade e saudades do gênero, então eu acabei comprando o quarteto Smite-Smith de Julia Quinn para o Kindle. Eu não imaginava que eu leria tudo de uma vez. Eu achei que eu ia ler um livro, depois de meses ler outro livro, mas eu não me aguentei, acabei colocando um atrás do outro, porque são muito gostosinhos de ler. Como eu já falei pra vocês, eu comecei pelos Bridgertons, que é uma série um pouco extensa, são 8 volumes e tem um volume extra do Felizes para Sempre, de todos eles. Eu li até o 7º, ficou faltando o último livro, mas eu pretendo ainda ler este último livro. E é uma série que sempre me deixou muito feliz. É aquele tipo de romance amorzinho, gente, que é clichê sim, tem muitos clichês, mas é um clichê bem trabalhado pela autora. As histórias têm uma dinâmica muito boa, tanto entre os personagens principais, como em relação aos familiares e amigos. Uma coisa que eu amo nas histórias da Julia Quinn é que ela sempre coloca muito dessa relação familiar. A família é muito importante nos livros dela, é um dos pontos altos dos livros, né? Já diz o nome da série, são Os Bridgertons, então são vários irmãos e eles estão sempre muito presentes nas histórias um do outro, ainda que o foco sempre esteja num casal principal. E ela fez isso novamente com o quarteto Smite-Smith, que é uma espécie de spin-off dos Bridgertons. Quando a gente está lendo a outra série, a gente sempre vê menções aos Smite-Smith. A família tem um concerto anual que é muito famoso na aristocracia inglesa, se passa no período da regência esses livros, então é sempre ali por volta do século XIX. Uma coisa que a gente sabe na outra série dos Bridgertons é que esses concertos são horríveis. São sempre meninas solteiras da família Smite-Smith que são levadas a tocar nesse concerto anual da família, mas é um horror para os ouvidos. As pessoas vão por tradição ou sei lá por quê, mas ninguém gosta, todo mundo acha um horror. Então foi muito legal ver tudo isso pela perspectiva, pelo ponto de vista dos Smite-Smith. A gente percebe que aquelas meninas que tocam no concerto tocam também por tradição e amor à família, ou obrigação, porque realmente tem que fazer isso porque seus pais mandaram. Mas elas próprias sabem que não tem talento musical, com uma exceção ali e aqui. Então uma coisa também que eu posso mencionar é que sempre tem muito humor nos livros de Julia Quinn. São sempre engraçados, a ponto de eu rir alto, de verdade. Então tem esse lado pra comédia, tem o lado do romance. Se você gosta desses tipos de romance assim, mais leve, que você sabe como vai terminar, mas gosta mesmo assim de conferir o desenvolvimento, você muito provavelmente vai gostar dos livros da Julia Quinn. Mas vamos então ao quarteto Smite-Smith. Eu vou fazer comentários sobre os 4 livros, comentários gerais. Eu não creio que sejam exatamente spoilers, porque todo mundo sabe como esses livros terminam. Eu vou tentar comentar de uma forma bem geral mesmo e não vou estragar a leitura de ninguém, podem ter certeza. A interação entre os personagens enquanto você está lendo é que é a melhor parte, então nem tem como estragar esse tipo de leitura. O primeiro livro da série é simplesmente O Paraíso. A gente tem a Honoria Smite-Smith. Ela tem um amigo de infância que na verdade era o melhor amigo do seu irmão Daniel. A gente vê que o irmão dela está fora do país, meio que foragido, ele saiu corrido porque foi jurado de morte. Então ele pediu para o seu melhor amigo cuidar da irmã mais nova, só que ela não sabe disso, ela não tem conhecimento disso. O irmão analisaria os pretendentes da irmã, isso era muito natural na época, porque eu acho que ela não tinha o pai vivo e ele não podia mais fazer isso, então ele pediu ao seu melhor amigo, e o melhor amigo, Marcos, estava sempre nos bastidores, só que afugentando os pretendentes, né? Ele nunca achava que o pretendente era bom o suficiente para Honoria, já que ele havia conhecido ela desde pequenininha e tinha esse carinho por ela e tudo mais. Só que a gente sabe, né, que no fundo não era apenas isso, que ele sentia algo por ela e vice-versa, e aí isso vai se desenvolver. Quando eles vão pra uma casa de campo, a Honoria está de olho em pretendentes e ela faz uma armadilha muito engraçada e acaba pegando a pessoa errada. Eu gostei da interação entre os personagens, especialmente eu gostei porque eles já se conheciam há muito tempo, então é aquele tipo de amor que vai sendo desenvolvido há anos, sabe? Não é aquele amor relâmpago, é aquela coisa que você acredita que pode ser possível, sim. E vai acontecer
acontecer uma coisa específica que vai deixá-los ainda mais próximos um do outro. Eu gostei desse livro, eu acho que a problemática dele foi muito lenta, e às vezes até um pouco tediosa, porque se estendeu muito naquilo, mas de uma forma geral foi um livro que me agradou e me deixou feliz, assim, que é o propósito desses livros, e me fez querer ler a continuação. E a continuação desse é justamente onde termina o primeiro. São romances que você pode ler de forma independente, mas especialmente nessa série vai ser muito melhor se você ler na ordem sim. Por exemplo, o segundo livro da série tem como protagonista o Daniel, que é o irmão da Honoria que estava foragido, então você vai acompanhar melhor o que aconteceu com ele, como ele voltou ao país. Nesse caso é um pouco diferente porque ele vai meio que se apaixonar pela governanta de suas primas. Não era algo exatamente comum, né? Porque o pessoal da aristocracia se relacionava na aristocracia, tinha títulos envolvidos e dinheiro. Só que ele vai se apaixonar e sim, este caso vai ser meio que um amor à primeira vista, né? Não um amor, mas pelo menos uma paixão à primeira vista, porque a mocinha do livro tem uma beleza sem igual. É sempre assim, né, gente? Falei que era clichê. Mas eu realmente me surpreendi porque eu gostei muito do casal desse livro. Por mais rápido que tenha sido essa relação dos dois, não o amor entre os dois, mas essa interação entre os dois, essa vontade de conhecer um ao outro, foi bem trabalhada, sabe? Então você queria ver mais do casal se conhecendo, você queria ver mais a interação entre eles. O personagem do Daniel é bem engraçado, ele cometeu um erro no passado, vai ter algumas consequências basicamente ao longo de toda a série, essa questão do Daniel, mas no final das contas foi um dos meus preferidos da série. A problemática dele é maior, né, já que eles não podem se relacionar, e em relação a Anne Winter, que é a mocinha do livro, ela tem um problema muito maior no seu passado, né, porque ela está naquela posição de governanta, ela meio que guarda um segredo de algo que aconteceu, um escândalo em sua vida, então no final das contas o conflito desse livro é um pouco maior e é bem compreensível, né. E eu gostei muito do desenvolvimento desse. Depois a gente vai para o terceiro livro, que é A Soma de Todos os Beijos. E esse terceiro foi o que eu mais demorei pra ler. Eu geralmente lia em um dia ou dois, eu acho que o terceiro passou uns 3 ou 4 dias. E não apanhado geral foi o meu menos preferido, mas ainda assim tem uma história interessante. Eu gostei do mocinho desse livro, ele também é trabalhado nos livros anteriores. Com relação ao Daniel, ele tem uma ligação muito forte com ele em relação ao que aconteceu entre eles no passado. Então aqui a gente tem uma das Smith, que é a Sarah, e eles meio que se odeiam, é aquele clichê do ódio mútuo, que eles não se suportam, mas vão descobrir que não é bem assim. Vão descobrir que é aquele gato e rato de entre tapas e beijos. Não que ocorram tapas, mas vocês entenderam. E eu costumo gostar desse tipo de clichê, né? Porque é aquela aversão mútua que no fundo não é aversão. Muito pelo contrário, eles percebem que é exatamente o oposto. A problemática desse livro, eu também não comprei tanto assim a ideia, sei lá, em determinado momento eu achei que nem teria, que seria mais essa aversão mútua deles, mas depois acontece. E engraçado, eu tava assistindo no YouTube uma entrevista com a Julia Quinn, que aqui no Brasil mesmo, foi numa livraria Cultura, creio eu, e ela fala que foi justamente nesse livro, A Soma de Todos os Beijos, que ela teve um meio que bloqueio. Eu não sei se ela, acho que ela não usou a palavra bloqueio, mas que ela não conseguiu continuar escrevendo, ela teve que parar por um tempo. Quando a entrevistadora perguntou sobre as dificuldades na hora de escrever e qual foi a maior dificuldade em relação a algum livro que ela teve, sabe? Ela mencionou justamente A Soma de Todos os Beijos, do quarteto Smith. E foi o que eu menos gostei do quarteto, mas ainda assim o rapaz desse livro, né, o protagonista, tem uma história muito interessante por trás. E ele tem um problema na perna, ele se considera aleijado e enfim. Isso deixou abalado psicologicamente, fisicamente, mas vai ser trabalhado no livro. Aí a gente chega por fim no último da série, que é Os Mistérios de Sir Richard ou Os Segredos, eu sempre fico na dúvida. É Os Mistérios de Sir Richard. E eu me surpreendi bastante com esse livro, porque foi a primeira vez, eu acho, que eu li um romance de época que eu não sabia o que ia acontecer. Não que eu não soubesse que eles iam ficar juntos, porque isso é sempre muito óbvio, mas tem sim um segredo por trás, um mistério por trás de Sir Richard. Sir Richard começa o livro louco pra casar muito rapidamente, ele quer arranjar uma esposa pra agora. E ele vai meio que armar uma forma ali de casar com ela. A gente percebe que eles têm um interesse mútuo em se conhecer, ela procura conhecê-lo melhor e vice-versa, só que ele não pode esperar. Então ele vai arrumar uma forma de comprometer a moça, né, que era uma coisa muito da época, e foi uma coisa muito péssima da parte dele. Mas, gente, vai ficar muito mais péssimo depois. Só que você gosta dos personagens, sabe? Então, você fica pensando o que é que há por trás de Sir Richard, qual é esse segredo, porque ele precisa de tudo com tanta pressa. E a gente acompanha os pensamentos dele e ele se apaixonando por ela, mas ao mesmo tempo sabendo que vai decepcioná-la de uma forma
catastrófica e vai aumentando a curiosidade do que raios está acontecendo ali. Eles se casam bem logo no início do livro, mas eles ainda têm um tempo antes da bomba ali ser jogada. E eu achei interessante o que a autora pensou ali para colocar por trás de Sir Richard. Eu não imaginava isso de início. Em determinado momento do livro eu meio que pesquei ali o que era antes de ser revelado, mas foi uma coisa bem pensada da parte da Julia Quinn. Eu acho que a problemática desse livro foi resolvida muito rápido, talvez pudesse ter sido revelado um pouquinho antes e ter sido mais trabalhada a partir daí, e me deixou com muita raiva do personagem e ao mesmo tempo eu gostei muito desse livro. Quando eu tenho raiva eu não gosto tanto assim do livro, mas nesse caso eu gostei. Foi um livro de época bem trabalhado, assim, que ofereceu algo um pouco diferente daquilo que a gente tá acostumado, porque ficou aquele mistério por trás e eu não consegui desvendá-lo de cara e eu ia ficando super intrigada. E a personagem da Iris é bem perspicaz também, ela sabia que havia algo por trás ali, ela começou a gostar do seu pretendente, do seu marido, mas ela sabia que havia um porém no meio e ela ficava muito receosa. E a gente vai se identificando com a personagem principal. E sobre personagens principais de Julia Quinn, eu preciso dizer também que todas elas têm muita personalidade, todas têm um espírito independente, ainda que na época a mulher tivesse zero independência, elas eram muito dependentes da família, do pai e do marido, né, dos irmãos também. Mas a autora sempre trabalha de uma forma que a gente percebe, né, como elas tentavam assumir as rédeas da própria vida e fazer o que achavam mais certo cada uma pra si, mesmo que não tivessem assim todo o controle em relação à vida, como na época não tinha. Mas uma coisa que ajuda muito isso é porque também a Julia Quinn trabalha muito bem a família, né? Então a gente vê famílias mais compreensivas. E na época nem era muito assim não, as pessoas eram meio que obrigadas a casar, mesmo contra a sua vontade, mas a gente não vê muito disso nos livros dela. Eu não tô conseguindo nem me recordar se aconteceu já, provavelmente já teve alguma menção a algo assim. Ainda assim, eu acho que os costumes da época são muito bem passados e mostrados, e você se sente ali na Inglaterra, nessas propriedades rurais, ou em Londres, nos bailes, então a autora descreve tudo muito bem. Então, gente, por isso eu amo tanto a Julia Quinn. Ela descreve tudo maravilhosamente bem, ela nos passa a época de uma forma que a gente se imagina lá, e os personagens são carismáticos, amorzinhos, muita química. Tem algumas partes sensuais desses romances, vale dizer, né, caso você não esteja acostumado, tem sim algumas cenas mais sensuais, mas eu acho que ela trabalha muito mais por trás, não é aquele negócio mais gratuito, não é tipo um romance erótico. Eu não consideraria exatamente um romance erótico, sim mais um romance romântico mesmo, assim, uma história de amor, muitas qualidades em relação à família, à amizade e à interação entre os personagens, sabe? Se você gosta de Julia Quinn e ainda não leu o Quarteto Smite-Smith, vai em frente, porque eu tava na dúvida se seria tão legal quanto os Bridgertons, e por mais que eu goste mais dos Bridgertons, eu gostei bastante do Quarteto Smite-Smith, foi quase tão bom quanto, e alguns livros eu achei melhores do que alguns dos Bridgertons, né, porque tem os meus preferidos, os meus menos preferidos, sempre acontece. E se você tem vontade de ler esse tipo de romance de época, a Julia Quinn, também vale mencionar a Lisa Kleypas, que eu adoro. São excelentes autoras que provavelmente você vai curtir. Se você já leu algum livro da Julia Quinn ou mesmo o Quarteto, deixa aqui embaixo o que você achou. Vamos trocar uma ideia nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.